Vanderlei Pérez, eu sei que também compactua comigo desta opinião, né, chefe? Porque a verdade precisa ser dita. Não era nem para estar aí, né? Graças ao liminar. Graças ao liminar. Liminar Mendes. Liminar Mendes. O pessoal já está chamando ele de Liminar Mendes. Vai liberar o Sérgio Cabral, hein? Vai, mas caiu na mão dele, né? Caiu no colo dúvida, dele essa decisão. Interessante essa questão do Cabral. O Cabral desafiou o juiz. Bateu ameaçou, de frente né? com Bretas, Foi né? uma coisa assim absurda. O juiz teve um certo tato para lidar com a questão e de forma sábia até, né? Deu ele pro Temer, guarda ele num presídio qualquer lá. E ele agora está recorrendo a todas as instâncias para não ser transferido, porque ele não se acha um bandido comum. Ele é um bandido que tem direito à prisão especial, né? Estar perto da família, estar perto dos corruptos, estar numa cadeia que esse governo corrupto que está aí, que é a continuidade do governo dele, construiu para ele, né? Nas parcerias. É incrível como esse batalhão, é onde a nossa Daniela... Foi a Delta que fez? É onde aquela nossa... Não, foram presidiários, trabalharam de graça, sem nenhum interesse. Não, claro. Foram presos e com material doado por empresas. Olha só. Para fazer uma cadeia modelo, uma cadeia especial para pessoas especiais, né? Essa cadeia onde o Cabral estava preso, está preso, né, que deve ser transferido dela, e onde estão presos por não pagar pensão alimentícia, crimes menores, né? Embora o crime do Cabral seja o maior de todos, porque ele que matou tanta gente no Estado, ele que levou esse Estado a esse estado de falência, né? Essa cadeia é onde a Daniela foi agredida por aqueles policiais, naquela questão toda, né? E ele recorreu ontem ao STF, certamente vai cair na mão do Gilmar, porque é o ministro prevento para isso, querendo que o STJ julgue sim o pedido dele, porque o STJ não, esse é problema meu não, transfira. O STJ entendeu que a Justiça Federal está fazendo certo, não quis julgar. E ele quer, então, agora certamente, e enquanto isso ele pede para que ele não seja transferido. Né? Então a questão hoje, como esse processo é todo muito lento, e o que ele quer é não ser transferido, nem que seja por mais algumas semanas, alguns meses, ele pode ser que ele consiga ficar no Rio mais um tempo, né? Até as coisas clarearem. Mas é interessante essa falta de responsabilidade com o tempo que a justiça tem, né? Enquanto Vanderlei, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam: Anderson, você continua falando aí da questão do Tricano, né? As pessoas já nem lembram mais a quantas ele recorreu, por que ele recorreu, e aí ele está recorrendo na justiça para ser prefeito, agora não quer mais ser prefeito. Ele está recorrendo na justiça para ser candidato. A questão toda ainda é ser candidato. Na cabeça dele... Isso é uma coisa importante de dizer para você, Teresopolitano. Ele nunca foi eleito. Nunca foi candidato, que dirá ser eleito. Né? Ele está brigando para ser candidato. Porque ele está querendo o registro. Enquanto isso, ele fez campanha, ele disse que podia ser eleito, ele vem todo embromando, enganando essas pessoas. Mas todo bom enganador, ou quanto mais enganador... Dito enganador, né? Acaba se estrepando, né? E ele agora se estrepou nessa questão de estar à frente dos seus negócios enquanto está prefeito. E consegue ainda uma decisão na Câmara, mandrake toda a vida, que esse afastamento dele é a coisa mais esdrúxula que já se viu. Ele vai na Câmara com o argumento de que quer cuidar dos seus motivos particulares. E esses motivos particulares, e os vereadores deram logo 180 dias para ele, unanimidade, né? Isso não existe previsão legal para isso. Aí você vai encontrar um juiz de primeira instância, juiz de comarca, que em 2 ou 3 dias resolve a parada, né? Ou seja, ainda existe justiça, ainda existe pessoas que estão querendo esclarecer. A decisão do Alme, eu li essa decisão ontem, muito interessante, a cultura dele na questão dos problemas políticos e problemas da cidade, né? Ele destrincha toda aquela questão e avisa os vereadores: olha, vocês não podiam ter dado licença a ele, não, isso não existe previsão legal para isso, né? Então ó a vergonha alheia, né? Aí você imagina que vergonha, né? Que vergonha para a Câmara, né? O doutor Márcio Olmo, gente, que é um estudioso da lei, né? O cara é um acadêmico com especialização em várias especializações, é um mestre da área, né? E conhece bem. E
é a tal da vergonha alheia, né? Quando te perguntar, vergonha alheia, é o que os vereadores estão passando. Não podia ter deixado. Existe o afastamento? Existe, mas por motivo de saúde. Tanto é que na época, né, a gente até chegou a ventilar isso, né? Quando o prefeito foi lá pedir a tal da licença, todo mundo falou, opa, deve estar doente. Né? Todo mundo levantou. E até segundo eu, com a questão dele, ele podia estar com um problema sério, né? Todo mundo até para abrir mão de uma responsabilidade tão grande, é por um motivo muito maior, né? Então, aí ele vai alegar motivos particulares. Pode ser uma doença que ele não queria informar. Esse motivo particular, ele tinha que estar escondendo alguma informação. Sim. Mas, na verdade, ele escondia uma coisa que estava às claras. Ele nunca deixou de ser dono, deixou de ser administrador dos seus negócios. Os seus negócios confessos e os inconfessáveis. Aqueles que dão problema se a gente falar que ele faz. Porque ele faz um monte de coisa que não pode. São os mais lucrativos. Então, é o grande negócio dele, em princípio. Né? Então, essa questão é muito séria, porque quando para ele estar, para o prefeito ser diplomado, para ele tomar posse do cargo de prefeito, ele tem que abrir mão dos seus negócios particulares. Ou seja, abrir mão é abrir mão mesmo, tá, mão, gente? Inclusive sair do CNPJ como administrador, essas coisas. E aí ele, além de dizer, na mesma semana que ele diz que ele quer reformar seus prédios, tocar suas empresas, que ele nem era para ter gestão delas, estar com a gestão delas nesse período, mesmo no período de licença, a gente vai lá ver, aparece o CNPJ da empresa dele, onde ele figura como administrador. E aí está confessado, é o que se diz nos bastidores da política, é batom na cueca, né? Não tem o que explicar. Essa hora não tem o que explicar. Né? Então ele não tem o que explicar, e os vereadores estão dando aí 15 dias para ele, de lambuja, para ele dar essa explicação, mas é uma explicação difícil, a não ser que ele diga que está fraudado, essa informação não é verdadeira, o site da Receita está equivocado. Aí a briga dele vai ser maior, montagem. Com a Receita. Aí ele se vira com a Receita lá. Não é nem com os vereadores, não, é com a Receita. E aí, gente, aí é uma questão que talvez seja um problema até bem mais fácil de ser resolvido, que aí é só a Câmara decretar a vacância do cargo, pronto. Né? A lei prevê. A lei prevê isso, inclusive. E ele era para saber, porque essa alteração na lei orgânica do governo dele foi feita em 2001, numa dessas períodos em que ele foi prefeito. A modificação foi feita no governo dele. Ou seja, né, gente, é muito artista. Essa mudança foi necessária na lei orgânica, porque até 2001, a lei orgânica municipal previa que prefeitos e vice-prefeitos deveriam se afastar da administração dos seus negócios ao ocupar o cargo. A alteração tirou os vice, né? Aí essa alteração, de forma até sábia, tirou o vice e incluiu os secretários. Então, os secretários que estão aí também não podem figurar como gestor, como administrador das suas empresas, tá? Ou seja, nós temos essa denúncia pode ter até repercussões. Temos alguns secretários aí que têm os seus negócios e que continuam nos seus negócios, a gente sabe disso. Da mesma forma que a gente sabe que o prefeito continua tocando o seu hotel, tocando sua rádio, tocando seus negócios, seus empreendimentos, e que não poderia, né? E para ele piora um pouquinho, que ele ainda confessa no próprio CNPJ, mas existem alguns secretários, e esses secretários, desde 2001, não só o prefeito, mas também os secretários não podem estar à frente de seus negócios, e ainda mais configurado na configuração da administração. Né? Você não pode ser o gestor do seu negócio oficialmente. Não pode ser o administrador oficialmente. O não oficial, a gente sabe que está rolando de tudo aí, né? Tem cara que nem vai trabalhar, fica só no seu balcão lá fazendo as suas coisinhas particulares, até porque o secretário não ganha tão bem, né? É um salário quase mínimo, né? 14 mil reais é uma coisa que não dá para complicado, né, cara? De jeito nenhum. Rica, tem foto aí? Vamos para a foto? Vamos botar a foto aí, vamos lá, vamos trabalhar. Mas olha, eu vou falar uma coisa, Vanderlei, eu recebi no fim de semana umas fotos, foram publicadas nas redes sociais. Fotos da piscina, né? Da piscina. Olha que tristeza, a piscina, a quadra, né? Tá aí o Rica também, que frequentou lá o Panorama junto com a gente, jogando vôlei. É lamentável, até no grupo que eu tenho no WhatsApp aí do pessoal das antigas do voleibol, todo mundo que está morando em Brasília, está morando nos Estados Unidos, está morando no Rio, todo mundo triste com a situação do Panorama.
é realmente lamentável. A né? questão do Panorama, a insolvência do clube, né, o estado em que ele levou e as artimanhas que ocorreram para alguém se apropriar do clube, não só desse, mas da maioria dos clubes da cidade. Isso é Uma artimanha, você vai lá, joga o título lá embaixo, desclassifica os sócios e quando vê, está lá só uns 10 ou 20 sócios, adquire aqueles lotes ali e vira dono de um patrimônio que faz um condomínio e pronto. Todo faz mundo de ganha. uma forma fraudulenta a ocupação do imóvel. Né? Esse imóvel foi tombado pela prefeitura, foi desapropriado pela prefeitura, não pagou, aí não configurou a desapropriação, mas além da questão do clube e dos sócios que têm responsabilidade sobre aquela instituição que eles criaram lá nos anos 60, nós temos a questão da prefeitura. As fotografias de drone mostram a piscina do clube, verde, mas aquele verde quase... Verde que dá para ver do verde, espaço. Verde água de poço de região de praia, né, cara? Aquela coisa... E aquilo aí Horroroso. está cheio de todo tipo de doença. Isso é um problema de saúde, é um problema municipal. É um problema de quando o prefeito não tem o olhar para a cidade, está preocupado com seus negócios. Né, com os secretários que estão preocupados com seus negócios. E ali envolve diretamente o secretário de saúde. Qual o nome dele? Sabe? Interino. Não sabe, não, né? É interino, não tem interino, não tem secretário, né? Tem menor então, ou seja, importância. você tem dentro da organização da prefeitura, e essa organização era de 12, 13 secretários só, hoje está com mais de 20, nós tínhamos que ter ali, tem uns dois ou três ali a quem cabe essa responsabilidade. Esse problema do clube hoje, do Clube Panorama, que foi um clube de muito sucesso em Teresópolis, como vários outros clubes que estão também em situação parecida, é um problema da prefeitura. A prefeitura não pode admitir, em qualquer país organizado ou em qualquer país onde as pessoas públicas têm preocupação com o que é de interesse público, chega lá, invade, ocupa e toma do cara. Não pode ser isso aí, isso não existe. O cara está colocando as famílias do entorno do clube em risco, né? Colocando a cidade em risco. Na verdade, em risco. Um bairro inteiro em risco, né? Porque ali é o bairro inteiro que está em risco. Porque além da questão das doenças, tem também da criminalidade se escondendo ali. Eu vi umas imagens de dentro da quadra, gente, aquilo ali é preocupante, né? Aí o Rico até já está falando, está mostrando essas imagens aí que eu estou falando. A coisa é muito preocupante. E aí, né, em um determinado momento, Vanderlei, chegou até se ventilar a possibilidade, você está vendo imagens aí que o Rico recuperou, desse abandono que a gente está falando. Olha a cor da água da piscina aí que o Vanderlei chamou a atenção. O abandono do pátio, o abandono da quadra é um problema dos sócios da administração. Sim, mas agora, a água, olha aí, a água essa imagem, é um gente, risco às pessoas, se isso aí não é fonte de então doença, você a gente que está em casa e recebe a visita de um fiscal da vigilância sanitária preocupado com o vasinho de planta, isso aí é um... Tá de brincadeira. Aí você... Olha então, aí. ou seja, os problemas danos reais... estruturais, inclusive, né? Você sabe que... Pode colocar em risco as propriedades vizinhas, Coloca em risco. Você tem ali certamente que tem algumas áreas rachadas, tem infiltração. Já aconteceu agora, no verão passado, desceu um pedaço do muro sobre a rua. Foi, verdade. A prefeitura, ou seja, nós fomos lá, gastamos nosso dinheiro com caminhão, com operários, para tirar o pedaço de muro que caiu da rua. E os donos e as pessoas que estão se apropriando desse clube, né? Então é uma questão de responsabilidade, de especuladores, sim. Porque o são, né? De fato, são especuladores. E houve uma preocupação até, inclusive, você lembra dessa discussão da prefeitura trazer para ela o clube e transformar num clube dos servidores, né? Mas não está nem pagando salário do servidor. Bom, a prefeitura foi pior. Ela desapropriou esse clube para alojar os desabrigados. Os desabrigados, sim. Isso é de uma estupidez, absurdo, de uma inconsequência tão grande, porque ali não dá, é um acampamento. Ali não tem condições de abrigar ninguém. E certamente que a prefeitura já tem próprios prontos para ocupar, para essa função. E ali, quando a prefeitura desapropriou para essa função, o clube não tinha nem água e luz. A água e luz estavam cortados já há bastante tempo. Claro. Então a prefeitura foi lá, resolveu com a SEDAI, pagou o débito do clube, a SEDAI, e acabou não ocupando, porque as famílias que foram para lá não ficaram uma semana nesse clube aí. Não. É um ambiente hostil. Não tinha nem como. Vê se alguém pode. Isso aí está do mesmo jeito que estava naquela época, né? Então as pessoas não têm a menor consideração, não têm o menor entendimento, né? Aliás, o que mais falta hoje nas pessoas públicas, seja prefeito, vereador e secretários, são as pessoas que têm essa responsabilidade da gestão da cidade para a gente, é a questão de discernimento, né?
discernimento do que é ser vereador, discernimento do que é ser secretário nas suas diversas pastas, entender a sua função, entender a importância da sua função. Claro. Né? Quando um secretário de saúde que não toca os problemas da saúde a contento, e que toca muito bem as corrupções da saúde, isso aí, eles tocam muito bem, a gente sabe disso, a gente tem provas, está aí a UPA, que é o exemplo de corrupção sendo o principal desvio de dinheiro da cidade, na área da saúde. Quando você tem um secretário que não percebe que ali tem um foco de doença, que ali tem um foco de risco às pessoas, né, é uma prova clara de que não há discernimento da sua obrigação, da sua função diante da cidade, como também diversas outras secretarias. Chamando a atenção aí da Comissão de Saúde da Câmara, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente tem vereadores ali, médicos, né? No caso da doutora Cláudia. Vamos dar uma olhadinha nessa situação, porque já passou da hora. Nesse caso, inclusive, a lei prevê a intervenção, claro, a ocupação independente da desapropriação, independente a tomada do bem. É verdade. Esse bem passa a ter interesse público no momento em que ele não está servindo ao seu propósito. Olha, né? Que beleza. Essa imagem é interessante, né? Aí, isso quando teve uma disputa, né, de natação no Brasil, vem aí os técnicos dos comitês para olhar como é que a piscina atende, né? No Teresópolis, o Panorama servia para isso, né? Aliás, era uma piscina olímpica, né? Se eu não me engano, se não foi a primeira, foi uma das primeiras piscinas aquecidas da nossa região, foi lá o Panorama. E aí essa imagem é talvez a melhor imagem, né? Porque além dela revelar o glamour do clube, a imponência dele, ele mostra a várzea, tá aí. Olha, é verdade, isso aí, olha ao fundo tá aí Agriões, né? Agriões, lá no fundo ali, à esquerda ali estaria a região da rodoviária, né? Em frente à Sudantex, lá no final em direção a Meudon, né? Então, e essa é uma imagem dos anos 70, então dá para ter uma ideia do que já havia na cidade naquele início dos anos 70, a Sudantex funcionando. Né? Prédios poucos, né? Se você pegar nesse ângulo hoje e fizer essa foto, primeiro que você não vai aparecer. Muito interessante. Cheio de prédio interessante em volta, essa imagem, né? Mas é uma pena. E o Panorama está num estado onde vários outros clubes também chegaram. Está aí o Jardim Cascata. Sim, Semana passada eu vi um edital de leilão do clube, a venda para uma mexaria. O Ingá também já foi, né? Já foi. Aquele lá da região de Albuquerque também, né? Foi ao chão. Já virou. Aquele já foi derrubado, a propriedade já virou loteamento, já foi ali, parece que o espaço é muito grande, né? Teresópolis Country Club. O espaço é muito grande, então alguns sócios compraram, ficaram com partes do terreno, lotes, né? Fizeram lotes, já vai ter ali um condomínio. A gente espera que seja alguma coisa que seja bom também para o bairro. Ele precisava de alguma coisa para respirar um pouquinho o bairro, né? A gente não está assim, não é um discurso contra. A gente já viu isso pela rede social também. Vocês são contrários ao progresso. Essa coisa do clube social realmente é um retrocesso. O Teresópolis tinha muito clube social que não se sustentavam, tal. Hoje a realidade é diferente. Também concordo com isso. Não sou contra o progresso, mas algumas instituições deveriam ser preservadas, né? No caso do Panorama ali, caberia muito bem um clube ali, o clube se sustentaria facilmente, não fossem essas artimanhas aí. Quem frequentou o Clube Panorama sabe muito bem que ali foi intervenção de um gestor mal intencionado, de transformar aquilo ali em algo que desse prejuízo para ele poder lucrar depois, vendendo um lote aqui, um negocinho aqui, né, tirando de um ali. Vamos quebrar para comprar barato, né? Vamos quebrar para comprar barato. Tudo bem que a gente tem um exemplo aqui, um administrador público do município faz isso para ganhar a vida, né? Porque ele vai lá, destrói a propriedade, depois compra em leilão barato, né? Foi assim com casa de saúde, foi assim com a igreja aqui atrás, né? E faz assim mesmo. Ele vai lá, mata a galinha e depois compra a galinha morta, né? E a gente sabe que isso é uma prática comum do nosso gestor aí, né? Aliás, o gestor de muita gente, não é meu não. Mas ali no Panorama ficou caracterizado isso, ficou claro. Quem era sócio do Panorama, e eu tive a oportunidade de frequentar muito ali, viu isso acontecendo, né? Percebeu isso acontecendo. Mas o que o Vanderlei está falando aqui, o que a gente tem que chamar a atenção é que não dá para abrir mão da responsabilidade do município com relação ao problema lá do Panorama. Não é para pagar a conta da SEDAI, não é para pagar a conta com a Enel, mas é para cuidar da saúde pública, porque a coisa começa a descambar aí para um problema
de saúde pública, né? Se já não está influenciando ali no fornecimento de água da região, se não está influenciando, inclusive, na depreciação daquela região, né? Que é uma região, inclusive, com bastantes casas de poder aquisitivo maior. Né? O bairro Panorama, que hoje se chama Panorama. Panorama, se chamava antes, por causa do clube. Antes era o bairro Jardim Trombetas, né? De 97 para cá ele voltou a se chamar, passou a se chamar Panorama, em função do clube, que não existe mais agora. E agora? Cabia bem o Jardim Trombetas e ali, agora? Né? Mas era um clube de elite, né? E o bairro é um bairro nobre, né? Um bairro próximo à cidade, de frente para o sol da manhã, sol de inverno, né? Não, sensacional. A área, a localização dele é muito boa. A geografia é um pouco complicada, mas dá para se fazer boas residências. Né? A organização das ruas permitiu que isso. saíssem bons lotes. E apesar lotes dele estar ali também. num morrinho, poxa, quadras poliesportivas, quadra de tênis, tudo ali perfeito. Se bem que a quadra de tênis acho que invadiu a quadra de tênis, o condomínio tomou. Não, essa aqui é minha, deixa comigo aqui, tomou conta. Aliás, impressionante isso, né, Vanderlei? Tem um monte de lugar que a gente perdeu aí para esses empreendedores. Pode chamar de empreendedor. A cidade é uma cidade informal, né? A cidade é uma cidade informal, né? Isso é muito complicado. Vanderlei adora essa expressão. Nosso problema maior é a informalidade, é a ignorância que nós temos das coisas que são do público, né? As coisas que são nossas, né? Então você vê o prefeito jogando asfalto numa rua num dia, 2 dias depois cavando e arrancando a terra que está debaixo ali, não sei para quê. O pessoal da redação, esqueceram alguma coisa, né? O pessoal da redação explicou. Ih, rapaz, cadê meu relógio? Ih, tá lá embaixo, vai ter que abrir. Tem que abrir para tirar. Então isso é complicado. Então é muito ruim isso quando você tem pessoas que não entendem ou que não têm esse discernimento das então necessidades da cidade. Né? O que é o mais ocorre ultimamente, a gente percebe, é isso, né? Uma pena, porque é claro que os tempos são outros. Esse modelo de clube é um modelo dos anos 50 e 60 e é o modelo de crescimento da cidade. Né? O boom de crescimento da cidade a partir da estrada de rodagem, em 59, permitiu esses bairros a partir do clube. Né? O clube era um atrativo. E aí todo mundo se encantava e tal. Quando foi perdendo o encantamento, ficou aquele abacaxi para administrar. E aí vem a questão das leis trabalhistas, as responsabilidades, e aí os clubes, poucos né? estão, né? Nós temos hoje exemplos de sucesso na cidade, talvez o maior exemplo seja o Comari, tem uma gestão própria, um grande orçamento, mas os outros clubes pequenos vão tentando sobreviver, vão sofrendo nesse período. Passando, né? por percalços. Mas no caso específico do Panorama, é necessário que haja uma interferência da prefeitura, uma apropriação do bem, inclusive, não é questão nem de desapropriação, como ele representa um risco à sociedade, um risco aos vizinhos, um risco às pessoas. É apropriar. É só chegar mesmo. E tomar aquele, tirar o pessoal que está de lá. Pronto. Passou da hora, já deu. Tá na hora. Aquilo ali é uma propriedade. Já era para ter resolvido aquele imóvel o problema. Tem que ser do interesse de interesse da cidade. É preciso que haja uma ocupação ali. E é preciso que até os vereadores podem também contribuir nisso, fazer ajudar a fazer essa interferência, né? Dar condições ao prefeito de ter essa medida antipática, né? Uma medida antipática para 2 ou 3 pessoas, mas muito simpática para a cidade para a cidade inteira e principalmente para a vizinhança que está sofrendo com aquele clube monstro, aquele clube fantasma. Um dia a gente vai ter prefeito. Quando a gente tiver prefeito, ele resolve esses problemas. Né? Se não tiver preocupado em resolver os problemas pessoais. A fila está andando, né? A fila está andando. Vanderlei, obrigado pela participação. Amanhã prazer estamos de muito volta, grande. Né? Amanhã cá estaremos. Amanhã estamos de volta, né? Tá chegando feriado aí, mas véspera amanhã de feriado, mas amanhã ainda é dia de trabalho ainda, né? Para você, muito obrigado pela sua participação. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã estaremos de volta. Se você quiser nos acompanhar ao vivo, você já sabe, né? De 10 ao meio-dia. Lembrando que amanhã tem culinária aqui, momento especialismo. Vamos receber 2 grandes chefes aí da cidade, disputando aqui na cozinha quem faz o melhor prato. Olha que bacana, né? Eles estarão lá no Coletivo Basement, que terá sua 2ª edição já para as próximas semanas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã, sempre contando com a sua participação, com a sua audiência. Grande beijo e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.